Bom dia, alunos. Eu sou a professora Simone e hoje a aula vai ser sobre metabolismo de glicogênio. Nós vamos falar aqui sobre a síntese e a degradação do glicogênio. Então, a síntese de glicogênio a gente chama de glicogenogênese, enquanto que a degradação ou oxidação ou também mobilização é chamada de glicogenólise. Então, não vamos confundir aqui glicogenólise com glicólise, certo? Glicólise é a quebra da glicose, né? De glicose até piruvato, aquela via que a gente viu lá. E a glicogenólise é a quebra do glicogênio, certo? E a glicogenogênese é a síntese, a origem, a gênese do glicogênio. Enquanto que a gliconeogênese é a biossíntese de glicose a partir de compostos não glicídicos, certo? Então, só prestar atenção nesses termos, que é super fácil, né? Glicólise, glicogenólise, glicogenogênese e gliconeogênese. Certo? Um relaciona-se à glicose ou ao glicogênio. Então, nessa aula de hoje, nós vamos abordar os mecanismos pelos quais o glicogênio é sintetizado e degradado, bem como as doenças resultantes de falhas nesses processos. A parte das patologias vai ficar como uma leitura complementar, ok? Nós temos nos animais, nos vertebrados, a principal reserva energética é o glicogênio, né? Então, o glicogênio é a forma de armazenamento de glicose nos vertebrados, e ela está principalmente no fígado e no tecido muscular, sendo que no fígado corresponde a 10% do peso do fígado e no músculo de 1 a 2%. Então, relembrando um pouquinho aqui da bioquímica do glicogênio, nós vimos lá em bioquímica de carboidratos, né, a estrutura do glicogênio e a função dele, que é o que nós vamos trabalhar hoje aqui, claro que voltado para a síntese e degradação, ou seja, voltado ao metabolismo, mas vocês vão ver que as diferenças entre o metabolismo do glicogênio no fígado e no muscular vai ter repercussão na sua função, né? Então, o glicogênio ele é um polissacarídeo formado por moléculas de glicose unidas entre si por ligações glicosídicas do tipo alfa-4. Então, essa porção linear aqui, onde as glicoses vão se unindo entre si por ligações do tipo alfa-4, é o polímero linear. Toda vez que tiver um ponto de ramificação, essa ligação é do tipo alfa-6, né? Depois, continua as ligações do tipo alfa-4. Então, a cada ponto de ramificação, existe uma ligação do tipo alfa-6. E esses pontos de ramificação se repetem a cada 8 a 12 resíduos de glicose. No final, milhares de moléculas de glicose vão se unindo, seguindo esta regra, e a molécula de glicogênio, que se encontra lá no fígado ou no músculo, assume mais ou menos essa estrutura aqui, certo? Que é o que a gente vai ver hoje, como ela é sintetizada e como ela é degradada nos momentos em que a necessidade de glicose, nos períodos, por exemplo, de jejum, onde que eu tenho que mobilizar a glicose que está armazenada no glicogênio, eu tenho que degradar o glicogênio. Enquanto que quando eu tenho reserva, quando eu tenho estoque de glicose disponível na célula, esse excesso de glicose vai ser armazenado na forma de glicogênio. Então, eu tenho que saber como essa molécula é sintetizada também, ok? Embora os mecanismos gerais de síntese e degradação do glicogênio no fígado e no músculo, eles sejam muito parecidos, existem diferenças tênues entre as enzimas que atuam nesses dois órgãos. E essas diferenças irão refletir também nas diferentes funções que essas duas moléculas têm.
o glicogênio hepático e o glicogênio muscular. Vocês vão ver que o glicogênio hepático tem uma função no organismo e o muscular outra totalmente diferente, tá? Então, e é interessante, é importante a gente saber isso, principalmente na glicogenólise, que é na quebra, na mobilização da glicose que está estocada na forma de glicogênio, a mobilização da glicose no músculo de uma forma e no tecido hepático ocorre de uma forma diferente. Bom, para que serve então o glicogênio hepático? O glicogênio hepático vocês precisam ter em mente isso, anotem que não é extremamente importante para vocês entenderem toda a questão de metabolismo nos demais órgãos, né? Então, o fígado é o órgão central do metabolismo e o glicogênio hepático, ou seja, a reserva energética, a reserva de glicose armazenada no fígado na forma de glicogênio, serve para manter a concentração de glicose plasmática constante durante períodos entre as refeições ou um jejum mais prolongado. Então, naqueles momentos em que não está chegando no fígado glicose da dieta, que vem da absorção, o fígado tem que usar a glicose da reserva do glicogênio hepático para regular a glicemia, tá? A partir da glicemia regulada que a gente viu lá na aula de introdução ao metabolismo de carboidratos, a gente viu que a glicemia ela é mantida entre 70 a 99, um valor normal de glicose no sangue. E então, essa molécula ela circula no sangue junto com as hemácias, com os leucócitos, lá nos vasos sanguíneos, e numa concentração constante, certo? Então, nos períodos de jejum, o fígado capta a glicose que está armazenada no glicogênio hepático e manda essa glicose para a circulação. Para quê? Para manter constante esses valores, tá? Naqueles períodos em que você não está se alimentando, né? No período em que está chegando glicose da dieta, obviamente que a reserva fica quietinha, guardadinha lá, tá? Então, a partir da glicemia é que ocorre a manutenção da atividade das células, de uma forma geral. Principalmente as células do sistema nervoso central, dos eritrócitos, da medula óssea, cristalino, córnea, testículos, que são órgãos que utilizam apenas glicose como fonte de energia. Eles não conseguem utilizar ácidos graxos, não conseguem fazer beta-oxidação, não conseguem usar proteína, não conseguem usar lipídios, corpos cetônicos, nada, só consegue utilizar glicose. O sistema nervoso central até consegue usar corpos cetônicos no período de inanição muito prolongado. Assim, em última opção, ele utiliza corpos cetônicos, mas de uma forma geral, sistema nervoso central e hemácias, para desenvolver as suas funções vitais para o organismo, né, utilizam exclusivamente glicose. E quem é que é responsável por manter o fornecimento de glicose para esses órgãos? A glicemia. E quem é que é responsável por manter a glicemia? O fígado. E da onde vem a glicose que o fígado utiliza para manter a glicemia? Da reserva do glicogênio hepático, certo? E o glicogênio muscular serve para quê? Bom, de maneira nenhuma o músculo vai tirar a glicose para regular a glicemia, tá? Quem faz isso é o fígado. O glicogênio muscular está relacionado somente à manutenção do metabolismo energético das fibras musculares, especialmente durante exercícios físicos vigorosos, intensos, tá? Então, a função do glicogênio muscular é fornecer glicose para a contração muscular, para o exercício físico intenso, ok?
Anotem isso, que é extremamente importante essa diferença. Bom, então vamos começar a falar sobre a degradação e a síntese do glicogênio. Então, degradar glicogênio é retirar a glicose que está armazenada nesse polímero aqui de glicose, que é o glicogênio. O glicogênio não é o nosso polímero de glicose na forma de armazenamento da glicose nas células. Então, nos momentos em que, de jejum, né, em que o fígado ou o músculo precisarem de glicose para desempenhar suas funções específicas, eles vão tirar a glicose desse polímero. Então, degradar o glicogênio é liberar a glicose do polímero. Enquanto que sintetizar o glicogênio é, a partir da glicose, formar esse polímero de glicose que é formado, como a gente viu, por várias glicoses unidas entre si por ligações do tipo alfa 4 e em cada ponto de ramificação vai ter ligações do tipo alfa 6, certo? Então, o que a gente vai ver hoje aqui, a aula é bem rapidinha, é como se faz a mobilização da glicose e a síntese do glicogênio, ok? Então, esse processo de degradação é chamado de glicogenólise e o de síntese é chamado de glicogenogênese. Então, a síntese do glicogênio, ela parte de uma molécula de glicose, né, que chega ao hepatócito ou no tecido muscular, né? Então, a glicose lá no miócito ou no hepatócito, ela é fosforilada, a gente já viu rapidamente a célula, a glicose, quando chega na célula, ela é fosforilada por uma exoquinase. Essa fosforilação ocorre no carbono 6 da glicose, formando a glicose 6-fosfato. A diferença é que no fígado, a exoquinase que atua é a exoquinase 4. E no músculo, são exoquinases 1, 2 e 3. Né? São enzimas um pouquinho diferentes e que vão ter cinéticas diferentes e mecanismos de regulação diferentes, associado, obviamente, às diferentes funções do glicogênio nesses dois órgãos. Mas a primeira reação, então, é uma reação de fosforilação, onde a glicose é convertida em glicose 6-fosfato, da mesma forma que lá na glicólise, a glicose, para ser convertida em piruvato, também é fosforilada. Então, essa reação aqui vocês já conhecem, né? Então, a partir da glicose 6-fosfato, ela vai ser alvo de uma reação dessa enzima fosfoglicomutase que vai mudar de posição o fosfato. Então, o fosfato do carbono 6 sai do carbono 6 e vai para o carbono 1, né? Então, formando a glicose 1-fosfato. A glicose 1-fosfato mais um UTP, que é uridina trifosfato, são transformados em glicose UDP, liberando um fosfato inorgânico, tá? Então, esse aqui é um nucleotídeo de carboidrato, UDP-glicose. Ela é formada, então, às custas de um UTP, liberando um fosfato inorgânico. Essa reação é catalisada por essa enzima chamada UDP-glicose pirofosforilase e forma, então, moléculas de nucleotídeo carboidrato, que é a UDP-glicose. A UDP-glicose, ela é um nucleotídeo de açúcar que atua como um doador de glicose para o alongamento das extremidades de um glicogênio pré-existente, tá? Quem catalisa essa reação é a glicogênio sintase. Então, o que ela vai fazer é utilizar a glicose que é doada por essa molécula aqui, que é o UDP-glicose, é o doador de glicose para o alongamento do glicogênio pré-sintetizado. Significa que, primeiro, eu tenho que ter um molde e a glicose vai sendo adicionada aqui através da glicogênio sintase. Já vou mostrar para vocês como é formado esse molde, mas a glicogênio sintase não é capaz de pegar
uma molécula de glicose e unir a outra para começar a fazer o polímero. Não, essa enzima simplesmente faz o alongamento do glicogênio pré-existente. Então, tem que ter um molde inicial para que ele venha adicionando glicoses e vai aumentando a ramificação, certo? Então, a função da glicogênio-sintase é simplesmente ramificar e aumentar a quantidade de glicose no polímero. Para isso, para que uma glicose seja adicionado a um glicogênio já pré-existente, são gastos um ATP e um UTP, né? Um ATP para fosforilar a glicose aqui e um UTP para gerar o nucleotídeo de açúcar aqui, que é o fornecedor de glicose para o alongamento do glicogênio, que é catalisado pela glicogênio sintase. Bom, como eu falei para vocês, então, é necessário que exista um molde. Então, tendo em vista a incapacidade da glicogênio sintase de formar uma nova molécula de glicogênio apenas adicionando ela só é capaz de adicionar glicose a uma molécula pré-existente, né? Então, eu preciso desse molde, e esse molde chama-se glicogenina, é essa proteína que está aqui central. Então, sobre essa proteína é que começa a ser adicionado glicoses para formar a molécula de glicogênio. Então, a molécula de glicogênio, na verdade, é um polímero de glicose com um molde de uma proteína aqui no meio, tá? Essa glicogenina, ela é concomitantemente o segmento inicial, ou seja, o molde sobre o qual são adicionadas as moléculas de glicose pela glicogênio sintase, mas ela também é uma enzima que catalisa essa adição de glicose inicial. Portanto, ela constitui o núcleo do grânulo de glicogênio, tá? Ela atua como um aceptor de glicose oriundas daquele doador lá, o DP-glicose. Então, realmente ela é o molde. Sobre a glicogenina é que começam a ser adicionadas a glicose para formar esses polímeros aqui, linear e ramificado, né? Depois que já existe o molde, quem adiciona é a glicogênio sintase, mas o início é feito pela glicogenina, então ela funciona como uma enzima e como um molde. O DP-glicose aqui, que eu falei para vocês que é formado lá na reação anterior a partir de uma glicose, né, formando esse nucleotídeo de glicose aqui, que vai ser o fornecedor de glicose para a ramificação. Ele é um nucleotídeo de açúcar, então, que atua como um doador de glicose para o alongamento da molécula de glicogênio sobre esse molde pré-existente, tá? E essa adição aqui vai ser catalisada pela glicogênio sintase. Então, a função da glicogênio sintase é alongamento e da glicogenina é o molde, ok? Bom, e quando que acontece a síntese de glicogênio, né? A síntese de glicogênio, ela é estimulada por um hormônio que chama insulina. Se vocês lembram aqui, a insulina, ela é secretada sempre em resposta ao aumento da glicose. Então, por exemplo, que essa imagem eu já mostrei para vocês também lá na aula de introdução, após uma refeição, café da manhã, por exemplo, os níveis de glicose no sangue aumentam, porque você está absorvendo glicose do alimento e essa glicose está chegando ao fígado e indo para a circulação. Então, a glicose aumenta na circulação. Em resposta ao aumento da glicose, existe o aumento da insulina. Então, em todas as refeições, café, almoço, janta, você tem o pico de carboidrato seguido do pico de insulina, que tem a função, obviamente, de mandar a glicose para os tecidos insulino-dependentes. Lembrando que os órgãos insulino-independentes continuam captando glicose, independente da presença ou não da insulina, que é o caso, por exemplo, do fígado. Lembram disso? Já o músculo, tecido adiposo, eles só captam glicose quando a insulina aumenta. Por quê? Porque a insulina se liga lá nos seus receptores de insulina no músculo
e propiciam a exteriorização dos receptores de glicose chamado GLUT4. Então, existe estoque de GLUT4 no músculo, no citoplasma. Então, a glicose não é captada, ela só vai ser captada quando o receptor estiver expresso aqui na membrana. E aí, sim, o receptor pode receber a glicose e internalizar ela para dentro do músculo, e aí essa glicose pode ser utilizada para a síntese do glicogênio muscular, por exemplo. Mas esses receptores GLUT4 só vão ser expressos aqui em resposta à insulina. Então, a insulina se liga aqui no receptor dela, propicia uma via de sinalização celular de quinases, fosforilação e desfosforilação, que chega um sinal aqui para os estoques para que esses receptores sejam expressos, tá? Então, o que eu quero dizer é que a síntese de glicogênio vai ocorrer em resposta à insulina. Então, a insulina estimula reações de anabolismo, entre elas a síntese do glicogênio, tá? Então, essa insulina ela é liberada pelo pâncreas após uma refeição rica em carboidrato e ela estimula a glicogenogênese, ou seja, a síntese de glicogênio, tanto no fígado quanto no músculo, tá? A síntese de ambos os glicogênios, hepático e muscular. Por que ela faz isso? Porque ela estimula essa enzima aqui, que é a glicogênio sintase. Então, ela estimula aquela enzima que pega a glicose do doador, o UDP-glicose, e adiciona a um glicogênio pré-existente, ou seja, ela aumenta a ramificação do glicogênio que já existe lá no músculo ou no hepatócito, tá? Além dela aumentar estimular essa enzima glicogênio sintase, ou seja, estimular a síntese do glicogênio, o que ela faz também? Ela aumenta a hexoquinase 4. A hexoquinase 4 é aquela enzima que fosforila a glicose quando chega na célula, ou seja, é a primeira reação da glicogenogênese, né? Que é formar glicose 6-fosfato a partir da glicose, para aí depois essa fosfato do carbono 6 ser transferido para o carbono 1 e aí depois gastar um UDP para formar um nucleotídeo de glicose, né? Então, ela aumenta também a expressão de hexoquinase do tipo 4 no fígado, tá? E aumenta a migração dos transportadores de GLUT4 no músculo. Então, no fígado, ela aumenta essa enzima, que é a primeira reação da síntese do glicogênio, e no músculo, ela aumenta a captação de glicose. Por quê? Porque ela aumenta a expressão de GLUT4. Porque a insulina, ao se ligar aqui, ela expressa o GLUT4, o músculo consegue captar glicose e essa glicose, obviamente, vai ser utilizada para a gliconeogênese. Então, a insulina tem esses três papéis importantes aqui. Aumentar a glicogênio sintase tanto no músculo quanto no fígado, aumentar a hexoquinase 4 no fígado e aumentar a expressão de GLUT4 no músculo. Tá? E assim ela favorece, então, a síntese de glicogênio hepático e muscular ao mesmo tempo. E com relação à mobilização, ou seja, a degradação do glicogênio para liberar a glicose. Aqui, a quebra, a mobilização do glicogênio começa com a entrada de um fosfato inorgânico, né? A entrada de um fosfato inorgânico propicia que a glicogênio fosforilase hidrolise uma ligação alfa 4 aqui, liberando glicose 1-fosfato, tá? Essa glicose 1-fosfato, ela vai ser convertida em glicose 6-fosfato pela fosfoglicomutase, ou seja, o fosfato do carbono 1 vai para o carbono 6, tá? Isso aqui acontece lá no fígado, no músculo, tá? Então, no músculo, a glicose 1-fosfato é convertida em glicose 6-fosfato. E a quebra, a glicogenólise, acaba aqui. Acaba na glicose 6-fosfato. No fígado,
ocorre ainda essa reação aqui, que é a desfosforilação da glicose, liberando, da glicose 6-fosfato, liberando glicose, tá? Isso aqui, ou seja, a quebra do glicogênio até glicose só acontece no fígado. A quebra do glicogênio até glicose 6-fosfato só acontece no músculo, tá? Por quê? Porque, por exemplo, no músculo, a mobilização do glicogênio muscular visa o quê? Visa a obtenção de energia. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que o glicogênio hepático, ele simplesmente fornece glicose para a contração muscular, né? Para gerar ATP para o exercício físico, para a contração da fibra muscular, que pode ser via fermentação ou via respiração celular. Vai depender do tipo de exercício físico, se tem ou não oxigênio. Na maioria das vezes é fermentação lática que ocorre no músculo, né? Mas acontece respiração também, certo? Então, o glicogênio muscular, ele serve, como a gente já falou aqui, como fonte de energia para o exercício, para a contração muscular. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar aquela glicose e converter ela em piruvato, para o piruvato ser convertido ou em lactato ou entrar no ciclo de Krebs. Então, por que eu vou desfosforilar essa glicose para depois fosforilar de novo? Vocês lembram qual é a primeira reação da glicólise? É a fosforilação da glicose no carbono 1, gasta o primeiro ATP lá na fase de investimento para fosforilar a glicose no carbono 6, desculpa, né? Formando glicose 6-fosfato. Depois, essa glicose é convertida em frutose 6-fosfato. Aí gasta o segundo ATP, etc e tal. Então, o que eu quero dizer é que quando o glicogênio está sendo mobilizado no músculo, ele para aqui, tá? E essa glicose 6-fosfato, ela vai entrar na glicólise, vai até piruvato e ela não precisa voltar para a glicose para depois fosforilar de novo, porque não é inteligente fazer isso. Então, no músculo, a degradação de glicogênio vai até glicose 6-fosfato. E aí ela é utilizada na via glicolítica, ou na respiração ou na fermentação. Ela vai ser utilizada para formar ATP. Já no hepatócito, lembra qual é a função do glicogênio hepático? É fornecer glicose para a circulação. Então, no fígado, sim, a mobilização da glicose a partir da reserva, do estoque de glicogênio hepático, vai até glicose, porque essa glicose aqui, para sair de dentro do hepatócito, ela tem que ser desfosforilada, porque lembra que eu disse para vocês que a glicose chegou no hepatócito, ela é rapidamente fosforilada para evitar a sua saída, porque o transportador de glicose só transporta glicose, não transporta glicose 6-fosfato. Então, se eu quiser tirar a glicose de dentro do fígado, do hepatócito e mandar para a circulação, eu tenho que converter ela em desfosforilar, né? Aqui é uma reação, uma retirada do fosfato, uma hidrólise na presença de água e libera o fosfato na forma inorgânica aqui, tá? Esse mesmo fosfato vai continuar quebrando mais moléculas lá, tá? Para evitar que se gaste ATP para fazer isso, ocorre então uma quebra da ligação do fosfato com a glicose pela água, uma hidrólise, tá? Então, essa é a parte mais importante do metabolismo do glicogênio, é essa questão da mobilização da glicose no músculo e no hepatócito vai ser diferente, o finalzinho aqui vai ser diferente justamente devido à função diferente que essas duas moléculas têm nesses dois tecidos, no músculo ou no fígado, certo? Bom, então, a aula era isso, é só isso mesmo, ela é super tranquila, tá? Mais uma coisa, lembra que a gente falou que a insulina estimula a glicogenogênese? O hormônio contrarregulador da insulina é o glucagon. Então, o glucagon e a adrenalina
estimulam a mobilização dos estoques de glicogênio. Então, a gente sabe que a insulina é um hormônio anabólico, ou seja, propicia síntese, enquanto que o glucagon é um hormônio catabólico, ele propicia reações de degradação. Então, aqui ele também vai propiciar a reação de degradação do glicogênio. Então, o glucagon também é liberado pelo pâncreas durante períodos longos de jejum ou diabetes mellitus tipo 1 descompensado. Então, o glucagon, que é liberado pelo pâncreas, e a adrenalina, que é liberada pela suprarrenal em situações que envolvem um susto, uma necessidade de fuga, de luta, de correr. Viu uma cobra, eu tenho que sair correndo, eu tenho que pegar energia para sair correndo. Então, nesses momentos, é liberada adrenalina. Para quê? Para propiciar a quebra do glicogênio e liberação de glicose para eu ficar pronta para lutar contra isso, né? Então, é meio que um mecanismo que a gente chama de mecanismo de fuga. Então, a adrenalina tem o papel também de estimular a mobilização de glicose a partir dos estoques, tá? Entretanto, o glucagon e a adrenalina, ambos atuam no fígado, sobre a quebra do glicogênio hepático. Mas a quebra do glicogênio muscular só é estimulada pela adrenalina, porque no músculo não existe receptor para o glucagon, só existe o receptor para insulina e adrenalina, tá? Então, o hormônio que estimula a glicogenólise no músculo é a adrenalina. No hepatócito, glucagon e adrenalina. Então, tanto no tecido muscular como no hepatócito, os hormônios, né, glucagon, adrenalina e os contrarreguladores, cortisol, hormônio do crescimento, eles causam um aumento da enzima glicogênio fosforilase, que é a enzima mais importante da degradação da via de degradação do oxigênio. Outro indutor da mobilização de glicogênio é o cálcio. O cálcio ele é um indutor da contração muscular. Durante os exercícios físicos, durante a contração muscular, ele é liberado. E esse cálcio aumenta também a atividade dessa enzima que faz o quê? A mobilização dos estoques de glicogênio muscular. Ou seja, liberar a glicose da reserva para que essa glicose seja utilizada, então, como energia para a contração muscular. Então, é mais ou menos assim que ocorre a regulação hormonal do metabolismo do glicogênio. Então, como leitura complementar, vou deixar aqui para vocês, vocês lerem, procurarem, pesquisarem sobre essas duas doenças, de Pompe e essa GERD, que são glicogenoses. O que são glicogenoses? São um grupo de doenças genéticas que resultam na formação de glicogênio com uma estrutura anormal ou no acúmulo excessivo de glicogênio nos tecidos. Devido ao quê? Devido a defeitos genéticos nas enzimas da síntese ou da degradação do glicogênio, né? Envolvidas nessas duas vias que a gente viu aqui hoje. Então, eu gostaria que vocês lessem um pouquinho sobre essas duas doenças e procurassem qual é o defeito, qual é a enzima que é defeituosa nessa aqui e nessa outra aqui, e quais são os principais sintomas envolvidos nessa doença genética, tá? É um erro inato do metabolismo, tá? É uma doença do metabolismo de carboidratos que já se expressa logo após o nascimento. Então, é isso, gente. Aqui a gente encerra metabolismo de carboidratos, encerra a matéria da prova. Nossa prova é dia 16 de julho. O conteúdo é todo o tópico 5. Tá? Então, todas as aulas do tópico 5, acho que essa aqui é a 8ª aula, vão cair nessa prova, tá bom? Então, é isso, até lá, bons estudos.